Às vezes, queridos, nós ficamos numa palavra que nos foi dada no passado. E eu quero terminar dizendo isso para você. Às vezes você ouviu uma palavra, e Deus deu essa palavra só para provar você. Para ver a tua fidelidade. E Deus muda a palavra. Você precisa estar atento o tempo todo e ouvir Deus o tempo todo, para não fazer besteira. E eu vou te dar um exemplo bíblico. Deus pede a Abraão o sacrifício de Isaque. A primeira palavra de Deus para Abraão é mata Isaque. Mata Isaque. E Abraão obedeceu, levou o filho para o monte, levou o cutelo, levou a lenha. E ele mataria Isaque, se ele tivesse parado naquele dia de ouvir a voz de Deus. Porque em seguida Deus falou, não mata. Primeiro mata, depois não mata. Você tem que estar permanentemente conectado com esse Deus que fala com você todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Muitas vezes a primeira palavra que Ele te dá é para te provar, para ver a tua obediência. Mas Ele tem pensamentos melhores a teu respeito. Ele tem o mais excelente para você. A independência do homem leva o homem para o sofrimento. Você tem que ser dependente de Deus em tudo, e toda hora, e todo dia, o tempo todo. Acorda e tem que ser dependente. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Se o Senhor vier comigo, vai dar tudo certo. O nosso velho homem demora para morrer. Pessoas recém-convertidas arrebitam o nariz e querem tomar decisões independentes de Deus. Depois vem chorando para os pastores, deu tudo errado. Mas você consultou o Senhor antes? Antes de tomar a decisão, você consultou, você pediu a Ele para te responder? Mas o que Ele respondeu para mim não foi agradável. Pois é, o que Ele respondeu para Jesus não foi agradável. Vá para a cruz. Mas em contrapartida, o que Jesus escolhe pela obediência é uma honra sobrenatural. Quando Ele ressuscita dentre os mortos, Ele fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe por quê? Porque o Deus que eu conheço, Ele recompensa a obediência. Ele recompensa a obediência. Ele recompensa a obediência. No Salmo 139, Davi fala, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e leva-me para o caminho eterno. Quando ele fala o Salmo 139, ele primeiro fala da grandeza de Deus, da onipresença, onipotência, onisciência de Deus. É um dos salmos mais lindos da Bíblia. Ele fala assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado e não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, e ainda lá haverá de me guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Treva e luz para o Senhor é a mesma coisa, o Senhor sabe tudo sobre mim. Tudo, 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 tudo. Eu não posso fugir do Senhor, eu não posso me esconder do Senhor. Tinha um cântico do cantor cristão que eu amava muito, eu nunca vi cantar em lugar nenhum. Eu acho que era o 108, que dizia, eu não posso fugir do Teu Espírito,
nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, ou abismo eu descer, sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará, pois comigo estarás. É isso. Em qualquer lugar onde você estiver, aonde você estiver, fazendo o que você estiver, o Senhor vai estar, porque o Espírito dele não te deixa. Então ele sabe o que é melhor para você. Eu perguntei muitas vezes para Deus, por que o Senhor desistiu de Saul e o Senhor não desistiu de Davi? O pecado de Saul parece tão pequeno perto do pecado de Davi. O pecado de Saul foi desobedecer um comando de guerra. O pecado de Davi é adultério, homicídio. Por que Deus não desistiu de Davi e desistiu de Saul? Porque quando o profeta Samuel foi orar por Saul, Deus falou, não ore por ele porque não escuta a sua oração. Ele é rebelde. Rebelião é como pecado de feitiçaria. E obstinação é como idolatria, obstinação é teimosia. Não ore por ele porque não escuta a tua oração. O profeta Samuel orou e Deus fala, não ore? Sim, está escrito. Por que Deus desistiu de Saul? Nem a oração de Samuel Deus quis ouvir. Porque Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo a respeito de uma pessoa. Todos os dias da vida da pessoa, antes dela ser formada, ele sabe. E ele viu lá na frente o arrependimento de Davi, chorando, escrevendo o Salmo 51, não se afaste de mim, ó Deus, não retire de mim o teu espírito. E ele nunca viu o arrependimento de Saul. A misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos, se renova a cada manhã. Mas a misericórdia de Deus aparece quando o nosso arrependimento acontece. Deus sabe tudo a meu respeito, tudo a seu respeito. Dias que ainda não aconteceram, dias que ainda não vieram, Ele sabe. Então Ele sabe o que é melhor para mim. Ninguém sabe o que é melhor para mim como Ele. Ninguém me ama como Ele, nem eu me amo como Ele me ama. Então o que eu tenho que fazer é cair nos braços dEle, só isso. Só isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, Ele quer ser encontrado. E farei mudar a vossa sorte. E muda para melhor. Eu não conheço ninguém que buscou a Deus de todo o coração, que entregou a sua vida para Ele, para servi-lo de todo o coração, que vive com Ele para fazer o que Ele quer, que não tenha mudado a sorte para melhor, que não tenha milagres para contar, testemunhos para dar. Você quer isso na sua vida? Não responde? Você quer Deus suprindo as tuas necessidades básicas? Quer Ele não deixando faltar nada que você precisa? Busca primeiro o reino dos céus e a justiça. Você quer realizar desejos do coração? Qual é o seu desejo do coração? Eu quero viajar para Israel, pastora. Agrada-te do Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele tira Davi do lugar de improvável atrás das malhadas e põe Davi como rei. Ele tira a menina do lixo de Aquidauana e faz dela juíza, pregadora da palavra. Não tem impossível para Deus, queridos. Não tem impossível. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Você quer ser surpreendido com coisas espetaculares? Ter histórias para contar? Pois é. Ame o Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Porque o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem,
está preparado para aqueles que amam a Ele. Que amam a Ele. Ame o Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Amém? Levitas no altar. Eu não sei se todos os que estão aqui nesta noite já fizeram um dia essa escolha de caminhar com Deus. Às vezes porque fomos criados em famílias que tinham outras experiências espirituais. Culturalmente, eles buscavam coisas que Deus abomina. Por costumes, por tradições, fomos levados para adorar outros deuses. Eu não conheço nenhum outro Deus que possa fazer por você aquilo que o nosso Deus faz. Eu não conheço nenhum outro Deus que pode dar a você vida, respiração e tudo mais. Não conheço nenhum outro Deus que pode ressuscitar você dentre os mortos para viver com Ele eternamente. Não conheço nenhum outro Deus que se oferece para mudar a sua sorte. Não conheço. Não conheço nenhum outro Deus. Eu conheço Deus que pedem sacrifícios para os homens, penitências, oferendas. Mas o único Deus que ofereceu o Filho dele para morrer pelo homem é o nosso Deus. Não conheço outro. E a palavra de Deus diz: quem deu o Filho, o que mais não pode dar? Quem deu o máximo, o que mais não vai poder dar? Então eu não quero que você saia daqui essa noite sem esse Deus. Não quero que você saia sem tornar-se filho desse Deus. Os filhos dele são herdeiros. Está escrito em Gálatas 4, a partir do versículo 4: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele morreu para sermos adotados como filho. Lá no Éden, o homem foi feito para ser filho, eu falei isso para você. Mas o pecado tirou o DNA de Deus, deixou de ser filho, passou a ser só criatura. Perdeu o DNA de Deus, a glória de Deus foi perdida. Em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos estão mortos. O homem só volta a ter vida quando ele se torna filho outra vez. E só tem um jeito de se tornar filho: é através da cruz. O sangue derramado na cruz assina a carta de adoção. O sangue de Jesus na cruz comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Há 2021 anos atrás, quase 2022 anos, uma virgem desposada de José, da casa de Davi, chamada Maria, tinha o Redentor dentro da barriga. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Tinha que nascer de mulher. Um anjo chegou para ela e disse a ela: você é bem-aventurada, favorecida entre as mulheres, encontrou favor de Deus. Você foi a escolhida para gerar o Redentor da humanidade. O Espírito Santo vai descer sobre você, e o que em você será gerado é o Filho de Deus. Maria era desposada de José, da casa de Davi. Maria era desposada de José, da casa de Davi. Quando o anjo visitou Maria, ela estava na cidade de Nazaré, na Galileia. Galileia era como se fosse o estado. A cidade era Nazaré. Aparece um anjo, uma virgem desposada de José, da casa de Davi, em Nazaré. E o Espírito vem sobre ela, e o corpo dela dá a carne para colocar o Filho de Deus para morrer em uma cruz, sacrificado na carne.
tinha que ter carne. Com essa mão de Deus, ele segura na mão de Deus. Com essa mão de homem, ele segura na mão do homem e ele faz a ponte entre o homem e Deus. Ele é o único que tem em si a dualidade. É Deus e é homem. Então ele pode fazer essa ponte. Por isso ele disse a si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, só por ele. Se você assistir o filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo, não tem ninguém naquela cruz. Nenhum Deus, entre aspas, só Jesus está naquela cruz. Nenhum dos discípulos, nem a mãe, nem o pai, nem ninguém. Só ele derramou o sangue que comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Por isso ele tinha que ter um corpo, tinha que ter carne. Maria era desposada de José, da casa de Davi. Havia uma profecia. Deus não faz nada sem anunciar primeiro aos profetas, para que saibam que Ele é Deus e que Ele sabe das coisas antes das coisas acontecerem. Ele vê o futuro. Por isso Ele pode dizer como será o Apocalipse. E o profeta Miqueias recebeu da parte de Deus uma incumbência de dizer aonde nasceria o Messias. Isaías disse que nasceria de uma virgem. Ok, a virgem está grávida. E Miqueias recebeu a incumbência de Deus de dizer aonde que o Messias vai nascer, para que não tenha dúvida que é o Messias. E a profecia é assim: e tu, Belém, Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá, de ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel, o que tem as suas origens desde os tempos eternos. Como assim? Belém, você é uma cidade tão pequenininha, da província de Judá, tão pequenininha que tem mapa que nem aparece você. Mas o Deus Todo-Poderoso te escolheu para ser o lugar aonde vai pisar na terra o Redentor. O Messias vai nascer em Belém. Um rei, estava escrito: de ti, Belém Efrata, há de nascer o que há de reinar sobre Israel. Mas espera aí, os reis nascem em palácios, não nascem em cidades pequenas. Então tem que nascer em Jerusalém para ser o Messias, o rei. Não, mas não é um rei político. É o rei que é o alfa e o ômega, que é o princípio e o fim. É o Filho de Deus, que já existia antes da fundação do mundo e existirá eternamente. No nascimento como homem, ele vai nascer em Belém. Maria está grávida e a barriga está em Nazaré, na Galileia. Deus usa profetas, Deus usa mula e Deus usa ímpios para cumprir os propósitos dele. Um imperador ímpio acorda e fala: eu vou fazer um recenseamento. Eu vou obrigar cada um desse povo que está sob o jugo do Império Romano ir para sua cidade de origem para se alistar. E eu vou saber quantos tem da tribo tal, e quantos tem da tribo tal, e quantos tem da tribo tal. E José é da tribo de Judá. Maria, desposada de José, da casa de Davi. Maria não foi escolhida só porque ela é muito favorecida, nem porque ela é bem-aventurada. Ela foi escolhida porque o esposo dela é José. E José é da tribo de Judá. E daqui a 9 meses, quando a barriga for colocar para fora o Redentor, José vai ser obrigado a ir para Belém para se recensear. Maria estava grávida, o Redentor ia nascer, José tinha que ir se recensear. As mulheres não eram contadas, Maria podia ficar, mas José não deixou Maria. Ele sabia que o que nela estava gerado era do Espírito Santo, porque o anjo falou para ele.
O anjo deu até o nome, você vai pôr o nome de Jesus. E lá foi a barriga para Belém. Porque José é da tribo de Judá. Maria, desposada de José, da casa de Davi. Maria, desposada de José, da casa de Davi. Uma barriguda em cima de um jumento não pode correr. O jumento tem que ir devagarinho, devagarinho, devagarinho. Quando eles chegaram lá em Belém, não tinha lugar mais para hospedar. Todo mundo que era de Belém, morava noutra cidade, teve que ir para lá, para alistar-se, para recensear-se. E as hospedarias foram lotadas. Não tinha vaga. A Maria está com a barriga de Jesus dentro dela. José sabe, o menino vai nascer e agora não tem hospedaria, não tem lugar. Bateram em portas, bateram em portas, bateram em portas. Aí o jeito é ir para uma estrebaria. E o Redentor da humanidade nasce numa estrebaria. Há 2021 anos atrás, quase 22. O Redentor da humanidade estava no ventre de uma mulher. E não se achou lugar para ele. As portas não se abriram. Não se achou lugar para ele. Ele nasceu. Andou na terra. Escondido até o dia do batismo. No dia do batismo, os céus disseram: este é o meu filho amado, em quem me compraz. O Pai falou. O Espírito desceu em forma de pomba. A Trindade manifestou-se aos homens. Os homens souberam que era o Filho de Deus que estava na frente deles. Ali ele começa o ministério dele. Andou entre os homens, ressuscitou mortos, curou leprosos, fez paralíticos andar. E foi para a cruz, é para isso que ele veio. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para morrer no lugar de todos os homens. Ele veio para arriscar o escrito da dívida que era contra nós. Pagou essa dívida naquela cruz. Ele ressuscitou. Ele foi visto depois de ressurreto por aproximadamente 500 pessoas. Está escrito na palavra. No dia que ele subiu aos céus, foi visto por muitas pessoas. Um anjo fala para aquelas pessoas: olha, vocês estão vendo ele subir, do jeito que ele está subindo ele vai descer, ele vai voltar. Ele está à destra do Pai. Ele comprou um corpo chamado igreja. Está escrito isso na palavra. A primeira vez ele foi dado para o mundo todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois que ele ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus. Está escrito na carta aos Efésios: ele tornou-se o cabeça e foi dado para a igreja. Ele foi dado de novo agora para um corpo que está na terra. Ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo dele na terra. Passaram-se 2021 anos, quase 22. Mas tem algo que não mudou. Sabe o que não mudou? Ele continua batendo a porta. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei na sua casa, cearei com você. Ele não entra para salvar só a sua vida, ele entra para salvar a sua casa. E casa é família. E casa é família. 2021 anos se passaram, quase 22. E ele está batendo a porta. Você tem a chave dessa porta. Só você pode abrir. Ele não arromba a porta. Se você abrir, eu vou entrar. E tudo isso eu falei porque pode ser que nesse lugar tenha alguém que ainda não abriu a porta para ele entrar. Não espera amanhã. Não espera.
Tudo isso que você viu falar aqui, da manifestação da graça, do amor, das bênçãos de Deus, é para os filhos. É para os filhos. O primeiro passo é tornar-se filho dele. Se você se tornar filho, você é herdeiro. Herdeiro das bênçãos. Não fique sendo criatura só na terra. Abre a porta para Jesus entrar. E torne-se filho de Deus. Ele veio para os seus não o receberam. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos de Deus. Tem que recebê-lo para ser filho de Deus. Só assim você se torna filho. Enquanto os levitas vão adorar, você tem a possibilidade de vir aqui à frente para abrir essa porta para Jesus entrar. Para entrar no seu coração. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Vai mudar a sua sorte. Vai mudar a sua sorte. Vai transformar a sua história. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecida. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.